cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, Oswaldo de Andrade. Muito bom, pessoal. Como eu tinha falado para vocês, essa é uma atividade, né? Apesar de ser um café da manhã, ser uma coisa diferenciada aqui nas nossas aulas aqui, é uma atividade, né? Diferente, vamos tomar café da manhã, né? Mas tem uma proposta de um café literário, onde a gente vai poder trabalhar o movimento modernista, primeira fase, que é a nossa abordagem nesse momento em particular. Eu nomeei a Tayla, que a proposta mesmo é nomear uma única pessoa e essa pessoa vai cuidar de tudo. Não é o professor que vai atrás de vocês e vai falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. É uma atividade que os alunos se auto-organizam, se reúnem, conversam, fazem todas as tratativas necessárias para que possa dar certo. É uma coisa que vem de vocês, não do professor. De Cavalcante foi um autor do modernismo. O nome dele era Emílio Augusto Cavalcante de Paula Albuquerque e Melo, mais conhecido como de Cavalcante. Foi um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Ele nasceu dia 6 de setembro de 97 no Rio de Janeiro e morreu dia 26 de outubro de 76 no Rio de Janeiro. As obras mais conhecidas dele são As Cinco Moças de Guaratinguetá, Piarete, Mulata com Pássaro e Mulata no Sofá. Essas foram as mais dele. Top. Que é o modernismo literário. Quando ele surgiu, mais ou menos, era tipo assim, para quebrar um pouco padrões. Tipo, o jeito da escrita dele era mais solto e os autores eles tinham temas livres, assim, não tinham uma coisa assim. Com o tempo, primeira fase e depois, mais posteriormente, segunda fase, ela começou a ganhar um tom mais pra falar sobre temas da sociedade, sobre agricultura, trabalho, sobre várias coisas. E o autor que eu trouxe, ele é o Graciliano Ramos. E ele nasceu em 1892 em Alagoas e depois ele foi mudando, ele ficou entre Alagoas e Buíque, Pernambuco, onde minha mãe mora, gente. Não, mora não, calma, nasceu. E no livro dele, ele fala sobre uma fazenda chamada São Bernardo, que primeiro ele começa contando e tal, uma visão mais sobre escrita e linguagem, e depois ele vai desprendendo o jeito como ele fala, o jeito mais brasileiro de falar e tal. E eu ainda não terminei de ler, ainda tô meio que na metade, mais ou menos. Mas é mais ou menos isso. Mas só vou falar. Isso mesmo, é isso, cara. É isso aí. Tá legal. Eu vou explicar o que foi o modernismo, ele fez parte do surrealismo e do naturalismo. Só que ele começou com mais força na Semana de Arte Moderna em 1922, que foram dia 13, 14 e 15, que foram 3 noites, onde se manifestou alguns artistas plástico, de literatura, de poesia, enfim, já sobre escultura, todo tipo de arte. Então, os primeiros foram, que eu me lembro, foi o Di Cavalcante e a Anita Malfatti. E ele só que o modernismo também continuou, que foi em 1922 a 1930. Que essa foi a primeira fase, e também teve a segunda fase, que foi de 1930 a 1945. Que foi já na segunda fase, já nesse momento, estava vendo na segunda fase, no começo tinha, eu esqueci de falar, no começo tinha muita crise política, muita coisa política envolvida na primeira fase do modernismo, da arte moderna, porque até teve uma obra de Picasso também que ele relatou sobre isso.
Só que eu não trouxe a foto, então fica no ar aí. Tá.